117. Só um flash, assim, ó. Aí você Pode abrir a câmera. Roberta. Hã? Eu tô sem livro. Ô, Pedro, por gentileza, deu essa brincadeira aí. Tá bom, Agora agora já parei, começou a agora. gravação e já começou a aula, certo? Página 117. Mais Tem uma um vez eu te trombone tiro aqui ainda, da hein? sala e depois você assiste a aula gravada. Geral, abrir a câmera? Calma aí, professora. Ai, tá. Tô abrindo aqui o plural. Caramba, eu viajo às vezes. Aqui, ó. Não. Ah, pronto, deu. Página aberta? Cadê o livro, Victor? Sim. Enzinho, quero ver o livro. Aí pode fechar. Ah, muito bem, Arthur, pode fechar. Já vou Quem mostrar. mais? Não entendi, Raika. Já vou mostrar. Ô, prof, a página Boa, Ângelo, 117. pode desligar. 117. 7. Legal, Laura, pode fechar. O livro, Pedro, depois pode fechar, querido. Boa, Brenda, pode fechar. Professora, Brenda é que eu tô Pires. na casa do meu pai, daí eu não trouxe meu livro pra cá. Ah, sei. Então, presta bastante atenção na aula, tá, querido? Beleza, Pronto, vou Enzo? mostrar. Beleza, Gabriel? Aqui. Beleza, Raika? Beleza. Pode fechar a câmera. Concentrou agora. Pessoal, vamos falar sobre alguns. Só um minutinho, vamos receber a Isabela. Bom dia, Isabela. Estamos todos com o livro aberto na página 117. Pega lá o seu livrinho, abra nessa página que a aula já está começando. Vamos falar sobre alguns problemas políticos que, consequentemente, geram problemas sociais e econômicos de alguns lugares específicos da África, de alguns países específicos. Ô, Pedro, é a última vez que eu vou falar contigo. A próxima vez eu vou te tirar da sala, igual eu falei, certo? E daí você assiste a Não, aula brincadeira, não faz, gravada. não. Obrigada. Bom dia, Bruno. Página 117 aberta. Tô mostrando o peixe. Inicialmente, gente, eu quero falar, ainda que rapidamente, né, do apartheid na África do Sul, que rolou na África do Sul. Gente, imagina aquele contexto de colonialismo, né? Muitos lugares, muitos países foram colonizados, depois sofreram com o imperialismo, ou seja, ainda com uma extração constante de recursos naturais, agora para abastecer principalmente as indústrias europeias, porque eram de países europeus grande parte do território do continente africano. E daí, mais ou menos na década de 40 muito cedo, na verdade, né? Mas até década de 40, 50, pode-se falar, tá? 60, 70, né? Ainda tinham países africanos que não eram independentes. Pessoal, todos vocês aqui são dependentes. Do que vocês dependem economicamente, por exemplo? Do dinheiro da minha mãe. Dos pais, dos responsáveis de vocês, quem mora com a avó, quem mora com tio, sei lá, tá? Mas vocês são dependentes, vocês dependem que eles pagam a internet, que eles paguem a roupa de vocês, que eles paguem a escola, que eles deem um lar para vocês, que eles deem comida, e assim por diante, tá? Essa é uma dependência, estou tratando apenas da parte econômica, tá? Há outras dependências? Claro que há, né? Mas, se esses países africanos, eles ainda eram dependentes, né, na década de 40, 50, 60, tá? Quer dizer que eles, é muito recente, tá? Essa autonomia deles, ou essa busca de autonomia deles, tá? Para organizar
o país, organizar economicamente o país, tá? O que a gente pode lembrar e associar com outros temas que a gente já trabalhou? A partir do momento que... Bom dia, Mariana, a gente está na página 117 do livro. A partir do momento... Peraí. Quando esses países se tornaram independentes, tá? As pessoas não eram todas iguais. Tinham pessoas, né, que elas eram mais importantes. Tinham pessoas que tinham vínculo, por exemplo, com o país, né, que estava tirando seus recursos naturais, né? E essas pessoas, então, elas eram consideradas mais poderosas, né? Imaginem que na África do Sul, especificamente, tá? Voltando lá no... eu não... Acho que não tem isso no livro de vocês, né? A África do Sul foi, por final, né, uma colônia da Inglaterra, tá? Então, tiveram, sim, ingleses que se mudaram para lá, para a África do Sul, para o território hoje chamado África do Sul, certo? E começaram a viver lá. E eles faziam o quê? A ponte entre a metrópole no período colonial, né? E também a ponte, né? A relação, o contato durante esse período do imperialismo, né? Depois que a África do Sul se tornou independente, essas pessoas permaneceram lá. E elas permaneceram lá com um certo poder, entendeu? Um poder econômico e um poder de conhecimento, um poder de saber onde fica uma mina, especificamente. Saber como que a população está separada, está dividida naquele espaço desse país, da África do Sul. E daí, essas pessoas brancas, inglesas, né, que estavam nesse território, tá, e que eram a minoria, eram poucos, tá, eles começaram a mandar, eles se denominaram presidentes, se denominaram responsáveis pela África do Sul, certo? Pessoal, os interesses de quem que eles iriam defender? Os próprios interesses. O interesse da etnia branca, da etnia inglesa. Mas a grande maioria, né, toda a população negra da África do Sul, toda a população africana, tá, ela, devido às ameaças, devido às consequências, né, de uma ditadura. O que é uma ditadura? É um governo, né, uma relação onde tem uma pessoa que tem o poder e ela não aceita a opinião dos outros. Você não pode se manifestar. É tipo um cara autoritário, assim? Isso. E que não tem nada para controlar o poder dele, né, professor? Isso, e daí não tem, aqui no Brasil a gente tem a estrutura, né, dos três poderes. Ele que decide, pronto. Do poder legislativo, executivo e judiciário, né? Todos eles têm um grau de importância igual, e eles existem para um fiscalizar o outro, para um ajudar o outro, né? Se tem uma ditadura, galera, cai tudo isso. É uma pessoa autoritária, né, que vai governar, que vai mandar naquele pedaço de terra, no caso, África do Sul. E é o que tem gente que quer fazer, né? Tem gente que quer fazer isso aí. Onde? Aqui no Brasil, atualmente. Aqui no Brasil, né? É uma questão... Eles querem... Que absurdo, cara. Sim. A gente não vai... A gente não vai discutir isso aqui na aula hoje, mas eu fico bem contente quando vocês trazem a opinião de vocês ou a
a leitura de vocês, né, para algumas situações que a gente vive hoje, né? Mas não vai ser, de fato, nosso objeto aqui de estudo hoje na aula, tá? A gente está lá no continente africano, a gente está especificamente no apartheid na África do Sul. Mas, sim, esses autoritários, essa pessoa autoritária, né, ela, então, segregou, ela dividiu a África do Sul, dividiu os espaços. Imaginem que tinha placas na praia orientando a parte que era dos brancos, dos ingleses que estavam lá, certo? Já vou repetir, Laura, tá? E parte da praia que era da população africana. Tinham escolas. Ali na página mostra aí a placa, né? Isso mesmo. Tá escrito em inglês, né? Em inglês e acho que é crioulo embaixo. Não sei qual que é a outra língua, tá? Na página 117, bem lembrado, Tá Laura. travando? Além de praias, tinha uma segregação, uma separação no próprio transporte coletivo, no ônibus. Imagina, tinha uma separação. Os assentos cor tal, ou até essa parte do ônibus é para brancos, até essa parte é para africanos, tá? E isso deixava a maioria da população, que eram os africanos, que estavam no próprio território deles, né? Deixavam eles muito indignados, certo? Porque eles queriam ocupar, usar os espaços por inteiro, né? E ocupar os espaços assim como os demais, né? Porque, claro, que tinha uma divisão de espaços melhores para os brancos do que para os africanos, certo? Essa situação, ela durou muito tempo, mais especificamente, quase que 27 anos, tá? Nelson Mandela, ele é africano, né, sul-africano, ele era, né, ele já faleceu, ele era sul-africano e ele tentou defender o povo dele, defender os africanos, mostrar que, ir de encontro, né, e contra a ditadura, mas o que aconteceu? Ele foi preso, né, foi preso, e só mais tarde, só depois, quando toda a ditadura já vinha passado, né, é que foi possível uma democracia, a gente pode chamar assim, né, no país da África do Sul, certo? Isso é muito recente, pessoal, dá uma olhada ali na página 117. Eu estou falando de 1948, tá? Enfim, talvez os avós de vocês, né, lembrem de algum jornal, em algum momento, né, para quem tinha televisão, né, ter ouvido falar sobre. Isso é considerado recente, né, dentro da história. Mas, olha só, o apartheid foi, Laura, então, para ser mais clara, né, o que é o apartheid, né? Ele é um regime de governo, tá? Ele é um governo, certo? De segregação racial. Ele era autoritário, né? E era vigente a forma institucionalizada na África do Sul de 1948, tá? Que foi o ano que a minoria branca, apenas 13% da população, tá, chegou ao poder. Até quando, galera? 1994. Tá? Eu já era adolescente. Vocês estavam quase nascendo. Mentira. Vocês são mais novos, né? A gente nem sonhava em nascer. Nem sonhava em nascer, tá. Mas, enfim, os pais de vocês, né, eram adolescentes e já ouviam falar, certamente, eu lembro, eu, adolescente, ouvindo falar, né, dessa realidade da África do Sul. Então, de 48 até 94, certo?
foi que a África do Sul viveu esse governo, né, de segregação racial, esse governo que era ditador, autoritário, né? Se você tentasse fazer algo diferente, né, se você tentasse utilizar a praia, que não era a parte para você, né, se você era africano, utilizar a praia, que era a parte para a minoria, para os brancos, né, você poderia até ser morto, né, dependendo se você reagisse ou não. Se você entrasse num ônibus e sentasse num lugar de um branco, você seria mandado embora, você sairia do ônibus. E isso é muito forte, porque ainda é muito recente, né? Então, Isso a na África do África, né? Sul, só um minutinho, Imagina Pedro. nos Estados Unidos. A África do Sul, ela vem se refazendo, né? Vem crescendo, tá? E minimizando cada vez mais o racismo, porque isso nada mais é do que racismo, né? De Ô, você prof, achar uma raça, no caso, né? Hoje a gente fala mais etnia, uma raça superior à outra. É o que não sei se vocês já estudaram Segunda Guerra Mundial, né? Mas é o que o Hitler vai Ainda não. denominar como, se autodenominar, né? A raça ariana, a raça de quem é raça pura, né? Chamada raça pura, tá? Superior a todas as demais. Fala, Gabriel. então, tipo, sobre esse negócio do racismo, se sentasse em cima, tipo, se sentasse num lugar de um branco, né, no ônibus, tipo, eu vi uma série que é a Annie with a Annie, né, lá da Netflix. N-I, Aí, assim? isso, Aí, tipo, tem uma parte lá que o amigo do Gilbert, lá que é o negro, Sebastian, ele vai entrar no trem, ele só podia entrar se ele fosse trabalhar, tipo, na parte de trás. Não, se ele fosse na carga, né? Então, na parte de trás, com carvão, daí ele teria que mexer no carvão para poder passar no trem. Sim. E isso você pode. É muito legal quando a gente começa a observar séries ou filmes, né? Para a gente saber quando se passa. Às vezes o filme aparece lá, né? Ah, Antigo. 1990, né? Era Aparece a data. 1890, aquela série do Gabriel. Ah, é? Mais Ó, que antiga, mais legal. antiga. E que legal que aparece de alguma maneira, né? Ou na Foi sinopse. feita recentemente, mas era como se passasse, lógico. É óbvio, Sim. né? Uhum. Mas olha só, às vezes aparece, ou às vezes está na sinopse, né? Mas às vezes você tem que observar, por exemplo, o tipo de celular, né, que as pessoas usam. Ou se não tinha celular. Ou ainda, você pode perceber em alguns elementos do filme, né, ou série, tá? É, o tipo de carro que tem, né? O tipo de roupa, o tipo de ambiente, tudo. Sim, pode se generalizar, né, Pedro? Pode ser também pelo ambiente, pelos transportes, roupas, massa, né? E sim, a Laura falou que esse episódio aí, essa série, né, se passa em 1990, que a menina falou, né? Sim, porque até 94 eles estavam vivendo essa Na segregação. verdade, se passa em 1890. Sério? Tem a carvão. Eu falei isso, eu falei 1890. Tem a carvão é 1800, Ah, pô. perdão. É que eu vi 1900. Perdão, eu vi Não, era 90 aqui. 1890. Ah, tá. É que eu estava falando em 1900 e tal. Tá, Então, estamos falando de um outro momento, né? Mas, imagina, há 100 Não anos tinha nem depois. carro ainda. Sim, então, tá. Eu não vi essa série, tá? Mas olha só, até 100 anos depois, no caso, né? Em 1990, ainda se tinha essa relação. E, gente, se a gente pensar hoje, 2020, a gente ainda tem essa diferença racial. A gente ainda tem pessoas que se acham superiores às pessoas negras, por exemplo. Tá? E daí, não é à O toa que Xbox Mil surgem. Grau.
Não é à toa que surgem várias manifestações, né? Como a que a gente tem visto no mundo todo, né? Mais especificamente nos Estados Unidos. Por quê? Se tem um preconceito, uma ideia polícia. anterior à pessoa negra, né? E muitas vezes, eu não sei se alguém aqui é filha de policial, né? Mas, de modo geral, o que eu leio sobre isso, tá? É que, muitas vezes, esse preconceito por parte da polícia existe, e a própria polícia classifica de maneira diferente, né? Uma pessoa negra e uma pessoa branca, tá? Hoje em dia, no Brasil, a maior parte das pessoas que estão em prisões, tá? Elas são negras. Elas são homens, jovens, de até 25 anos, tá? 25, 30 anos, tá? E negros, certo? E a maior parte deles, né, estão presos por agir contra como é que fala? Perdão, é contra o patrimônio, assim, não é nenhum latrocínio, não é nenhum matador, a maioria, tá, galera? Maioria. Não é por latrocínio, não é por estupro, né? Não é por assassinato, no caso, tá? Sim por tráfico de drogas, né? Grande parte dessa população, né? E por roubo de patrimônio. Mas é porque eu acho que a maioria não tem dinheiro, né? Isso, daí tem uma Por causa relação. do preconceito, daí a pessoa não tem como sobreviver, vai ter que É ir que, na policial. Aí real, não tem como ou a trabalhar, pessoa porque não aceitam eles não no trabalho, deixam. daí, né? ou a Não pessoa aceitam não no tem trabalho. dinheiro, A ou pessoa se não tem o tem que fazer. dinheiro, é confundida como ladrão. Só um minutinho, Gabriel, fecha Não o é, microfone. Só um Ô, minutinho, prof, posso falar Laura, minha opinião? Victor, só um Rapidão. minutinho. A Raika falou, depois o Pedro começou a falar. Fala aí, Pedro, deixa eu organizar essas falas de vocês. Não, então, eu falei que muitas vezes é porque a pessoa não tem outra opção a recorrer. Daí ela tem que recorrer a esse tipo de coisa. Foi o que Uhum. eu disse. Fala. Uhum. Fala aí, Gabriel. Não, é que, tipo, às vezes não, realmente, a maioria das vezes não tem dinheiro, e às vezes quando tem dinheiro é até chamado de ladrão também, às vezes, tipo, ou a polícia, tipo, o cara tá com um carrão, aí a polícia para o cara, assim, tá ligado? E, tipo, pede pra encostar tudo. Uhum. Fala, Laura. E também às vezes não tem dinheiro porque pelo preconceito não aceitam eles pra trabalhar, tipo, na empresa. A pessoa pode ser, tipo, qualificada, só que a empresa não aceita, não tem como ter dinheiro mesmo. Uhum. Ô, prof. Só um pouquinho. Tinha o Victor antes, já deixo a Brenda e a Maria falar. Fala aí, Victor. Assim, eu creio que é o seguinte, a pessoa se espelha em quem tá ali na região, quem é empreendedor ali na região, quem que é exemplo ali na região, como, por exemplo, se for uma criança normal que tem tudo o que precisa, ela vai se espelhar em um empreendedor, em um médico, em um advogado, no caso, na favela vai ser um traficante. Infelizmente é assim no Brasil, cara. Infelizmente é assim, por causa de desigualdade. Também, principalmente por causa da educação do Brasil, que não é uma das melhores. Aí, às vezes, as pessoas, É uma merda. os pais também nem estão presentes, aí não sabe se a pessoa vai para a escola, aí, enfim, se envolve com pessoas erradas também. Eles deviam implantar. Só um pouquinho, Pedro, que a Brenda quer falar também. Por favor, Brenda. Ô, prof, eu não sei se tu viu o vídeo que eles postaram esse dia, que é, tipo assim, é da polícia, que, tipo, tinha um negro, né, que ele tava, tipo, sentado, assim, acho que era numa... Não sei onde é que ele tava, mas era, tipo, em um restaurante, alguma coisa assim. Tipo, ele não tava bem vestido, sabe? Ele tava com uma roupa mais normalzinha. E daí o policial, tipo, tava à procura de um cara. Daí ele olhou pro cara, pra essa pessoa negra, e falou assim: tu tem cara de Josh, você é o Josh, não é? Tipo, só que esse tal de Josh lá, não me lembro o nome, ele era um criminoso, tava sendo procurado. E daí eles prenderam o cara negro porque ele tinha cara de Josh. E daí, depois que eles prenderam ele, o cara negro, né, virou e falou assim: então pega minha carteira e olha, vê se eu sou o Josh. Daí
os policiais pegaram a carteira e, tipo, não era o cara. Daí o cara negro, né, tipo, falou um monte de coisa pra eles e processou eles. Não, esse cara era da Sério, tu FBI. ri disso? Pois é, olha só, gente, Eu não esse tô cara era rindo, do tô contando FBI. sério. Ela está contando eu entendi que ela contou achando bizarra, né? Achando irônico, né? O preconceito desse caso, no caso que ela apresentou, né? Não que ela estivesse gostando disso, Pedro. Não sei. Mas vejam bem, imagina se essa pessoa Militantes não errado. fosse. Só um minutinho, agora todo mundo com o microfone desligado, só para vocês me fazer entender, tá? Imagina se essa pessoa não fosse do FBI. Vocês sabem que a FBI é a polícia mais importante dos Estados Unidos, é a polícia investigativa dos Estados Unidos. É como se fosse a polícia federal aqui no Brasil, Os né? detetives. Isso. É um cargo que é muito importante e é muito valorizado economicamente. E muitas pessoas são sérias que trabalham nesses lugares, tá? E executam bem seus trabalhos, certo? Agora, imagina se essa pessoa abordada não fosse do FBI, fosse um professor de Ia geografia, ser por exemplo, preso. né? Como é que ele iria explicar? Eu não ando com minha carteira de trabalho mostrando que eu trabalho na Escola Engenho, por exemplo, para justificar quem eu sou, né? Ou para justificar que eu sou professora de geografia, que eu sou trabalhadora e que enfim, né? É interessante a gente falar a palavra normal, né? Mas que eu sou trabalhadora, ponto, tá? Aí, gente, é nesse ponto que eu queria chegar e que eu queria fazer uma amarração, tá? Tudo que vocês falaram, que vocês contribuíram aqui, o Pedro, o Gabriel, a Raica, a Laura, Vitor, Maria e a Brenda também, o Arthur falou um pouquinho, essa galera debateu agora, né? Sim, é complexa, a nossa sociedade ela é complexa, tá? E é mais complexa ainda, tá? Toda essa relação entre, ele é pobre porque não trabalha, mas ele não trabalha porque é negro, não, ele é negro, por isso não trabalha. Enfim, a gente não sabe como, o que começou antes, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Qual foi o primeiro problema que veio a surgir, né? Dentro de uma conjuntura social, tá? Por isso que quando a gente trabalha sobre sociedade, os cientistas sociais, os filósofos, os sociólogos, os geógrafos, os antropólogos, quando trabalham, que trabalham com sociedade, né, seja antiga, seja recente, historiador também, né, todas essas disciplinas que eu falei são da área de humanas, né, ela é muito complexa porque ela tem várias variáveis, tem muitas variáveis, né, para falar um português melhor, tá? Mas olha só, a amarração que eu quero fazer aí. Vocês me falaram naquela atividade de empatia que bastava a pessoa se esforçar para ter um trabalho bom no futuro, quando fosse Não, eu não falei adulto. isso. Alguns Não, calma. falaram. Algumas pessoas, perdão, não tô, desculpa, obrigada por me corrigir e trazer sua situação, sua opinião, Laura. Mas muitas pessoas falaram que basta a pessoa estudar para ela ser reconhecida economicamente e socialmente, tá? Aí a gente vê que, ouvindo as falas de vocês agora, vocês já percebem que vocês e uma criança na idade de vocês, negra, é vista diferente na sociedade. Se ela mora próximo, vamos supor que more numa região onde é socialmente mais, social e economicamente mais vulnerável, ou seja, mais pobre, tá? Pior ainda, porque daí você, uma criança pré-adolescente branca, né, e uma criança pré-adolescente negra vai ser vista de maneira diferente, pelos olhos de toda a sociedade,
porque, infelizmente, tá? E isso não pode se aceitar mais, a nossa sociedade, ela é racista. A gente tem preconceitos, tá? É necessário mostrar, às vezes, mostrar carteira de trabalho, identidade, para a população negra, população preta, né? É muito comum falar preta também. Enfim, justificar, né, o que é bizarro, que ela não está fazendo nada de errado, tá? E é por isso que surgem, tá, todas essas manifestações no mundo todo, porque isso cansa as pessoas, né? Cansa a população negra, né? E isso faz com que essa população seja punida, seja morta, sem culpa, muitas vezes, a maioria das vezes, tá? Então, não, infelizmente, tá? Existem muitas variáveis, tá? Entre as pessoas que são, entre você, né? E uma criança negra, entre você e uma criança que já se identifica homossexual. E a sociedade, ela penaliza isso, a sociedade, ela separa isso, tá? Discrimina, não dá oportunidade, não dá escola. A família também, às vezes, não é que não dê, perdão, deixa eu corrigir minha fala, né? Mas é como se fosse uma qualidade mais baixa, é como se essa pessoa sempre sofresse bullying. Todo mundo aqui, mais ou menos, já sofreu bullying, né, por algum motivo, tá? Por uma fala, uma maneira de pensar, por algo físico do corpo, né? Todo mundo já sofreu bullying. E todo mundo sabe como é que é, né? Quem sofre, certo? Consequentemente, não são iguais as oportunidades. E é bem interessante a gente perceber que não deveria ser assim, né? Mas as pessoas que são brancas, que são principalmente homens, principalmente a população masculina, tá? E principalmente heterossexual, né? Aquele homem que está com uma mulher, certo? Eles são considerados o padrão da sociedade. Eles são considerados superiores de qualquer sociedade. Isso é mais evidente num país, em alguns países, né, e menos evidente em outros, mas no mundo todo a gente percebe isso, tá? E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? A gente vai estudar outras realidades de outros países aqui na aula de geografia, né? E é muito importante a gente estar sempre pensando nessas diferenças da nossa sociedade, tá? Eu tenho 5 minutinhos ainda, gente. Eu falei rapidamente do apartheid, né? Mas eu quero falar que... Oi, Laura. A gente vai fazer um trabalho disso? Vamos. Eu ainda não sei como. Eu separei uma música para vocês para a próxima Dá pra gente semana. fazer de equipe. Para a próxima semana, mas vamos ver. Obrigada pela dica. Eu vou pensar nessa possibilidade, Laura. Tá? Mas eu só quero dar sequência porque o livro de vocês traz outro exemplo, mais outros 2 exemplos, tá? De relações ditadoras dentro do continente africano. A outra trata-se da página 118, tá? De um lugar que antes era chamado de Zaire, de um país que antes era chamado Zaire, e hoje é chamada República Democrática do Congo, tá? Quando a gente lê o que está escrito aqui, galera, tá? A gente percebe o seguinte, que uma pessoa se achou mais poderosa, aqui especificamente o coronel Mobutu, lá no segundo parágrafo, tá? Da página 118. O coronel Mobutu, então, ele deu um golpe no Estado, né? Ele basicamente ignorou toda a legislação e falou, eu mando aqui, certo? E ele
tinha uma fortuna enorme, tá? Ele mantinha dinheiro em bancos pelo mundo, ele tinha casas em outros lugares do mundo, em outros países, enquanto que a população desse país, no caso chamada Zaire, né, passava fome, literalmente, literalmente. Ou seja, quando a gente havia muita corrupção, né, pessoal, vamos supor que eu seja professora da escola Brigadeiro, tá? E que eu sou funcionária pública, tá? Eu sou paga por todos os pais de vocês que pagam os impostos do município e o município é responsável por me pagar, tá? Se eu, professora da escola Brigadeiro, vou lá e pego, vamos supor, né, um absurdo, pego o computador, tá? O laptop da escola Brigadeiro. Se eu roubo esse laptop, tá? Eu estou sendo corrupta. Eu estou pegando algo, o laptop, que é da escola Brigadeiro, certo? Que é um bem público, que é um bem de todos, tá? Para mim, para o meu particular, para o meu privado, tá? Vamos imaginar outra situação. Eu sou professora da Brigadeiro e, sei lá, outro absurdo. Eu moro do lado da escola e eu uso a energia, a fonte, a energia elétrica, a luz da escola. Eu tenho um gato da luz da escola Brigadeiro para minha casa, que é, nessa hipótese, nesse exemplo absurdo, do lado da Brigadeiro, né? Eu pago minha conta de luz? Não! Todo mundo paga. Na conta de quem? Da escola Brigadeiro. Eu estou sendo corrupta, né? Eu estou roubando o que é de todo mundo, o que é de uma população inteira. No caso, população de Florianópolis, certo? Os casos de corrupção, né? Eles são muito evidentes, principalmente em lugares onde a educação é baixa, o acesso ao conhecimento é baixo. E também onde os meios de comunicação, a mídia, o jornal, tá? Ele é comprado pelas pessoas, ele é comprado por grandes empresas, ele pode ser comprado pela prefeitura, pelo estado. É tipo o dono da van. Certo? Então, Basicamente assim os que funciona meios, aqui, né? só um pouquinho, Pedro. Então, os meios, as mídias, né, os meios de comunicação, né, que têm a função de levar uma informação correta e responsável para toda a população, né, que, claro, queira assistir, basta ligar o controle da televisão, sei lá, ou ligar o rádio, muitas vezes é comprada e, consequentemente, engana o povo, mente para o povo ou omite informações do povo, tá? Não vou conseguir terminar isso, já é meio-dia, não terminei o Zaire, não terminei Angola. Galera, a gente pode fazer muitas relações com o Brasil, com as nossas realidades, né? Inclusive, o atual governador do estado está sendo processado por comprar respiradores nesse momento de pandemia, tá? Por valores abusivos, absurdos, tá? Só para trazer um exemplo mais recente por conta da pandemia, tá? Então, existem muitas formas, né, e muita corrupção. E como é que a gente combate isso? Com informação, com a nossa função de cidadão de exigir o cumprimento da lei, tá? Galera, é isso. Tchau, prof. Beijo, queijo. Tchau, Tchau, prof. A gente fala mais na próxima aula. Fala, amigo. Tchau, Tchau. Bom final de semana. Tchau, prof. Tchau, Gabriel. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Mariana. Aproveita aí agora o violão, Pedro, teu peixe. Tchau, Mari. Ai, precisa acabar a gravação.